Olá pessoal, aqui eu quero demonstrar um pouco uma ideia de como trabalhar com o Pentaho, Suite Pentaho, com a ferramenta de integração de dados, né? Então o Spoon, que é a interface de Data Integration. Nesse exemplo a gente vai pegar alguns arquivos XML com uma estrutura extensa e complexa e transformar isso para um arquivo Excel. Nesse exercício, eu fui na plataforma Lattes, busquei alguns arquivos XML do currículo Lattes de algumas pessoas que eu conheço e extraí o XML para minha máquina. A ideia aqui é pegar esse arquivo Lattes, que ele está vazio, já criado pelo próprio Pentaho, e extrair os dados interessantes do XML e mandar então para esse arquivo Excel para ficar mais fácil de trabalhar. A gente precisa ter os arquivos XML na máquina. Por exemplo, aqui eu adicionei, eu poderia, por exemplo, deletar esse arquivo, vou em buscar, retorno ele novamente e mando adicionar. Feito isso, eu tenho aqui a minha lista de 5 currículos Lattes que eu quero fazer análise. Para esse exemplo, a ideia é buscar aqueles dados referentes a artigos publicados. Adicionados os arquivos, eu vou até a aba Contents e vou em Loop Path, que é, na verdade, o caminho a partir da onde eu devo buscar os meus dados. Como o XML é um arquivo de dados encadeados, eu preciso ir até um encadeamento mais profundo o suficiente para mim obter somente os dados que eu necessito. Nesse caso, então, eu posso ver aqui os paths, por exemplo. Então, produção bibliográfica, artigos publicados. Eu poderia escolher esse caminho, ou seja, tudo começa em currículo, produção, currículo, a gente pode ver dados gerais, entre outros. Como eu já escolhi o caminho, eu também setei aqui já o encoding, né? Normalmente, para português a gente usa o TF8, mas o Lattes usa o ISO 88591. É interessante marcar esse valor para que a gente não tenha problemas. O que acontece, pessoal? Normalmente, o Lattes, ele difere de alguns arquivos XML. Por quê? A gente vai ver nesse momento um XML Lattes, como que ele fica estruturado. Ele é um pouco diferente de um XML padrão. A gente pode ver aqui que, ao invés de os dados estarem dentro das tags, eles estão como atributos. Por exemplo, artigo publicado normalmente deveria vir depois da tag o dado. Como para cada uma dessas tags existem vários valores, como sequência de produção, ordem de importância, isso são os atributos, que são o que nos interessa. Por exemplo, dados básicos de artigo, a gente tem natureza, título do artigo, ano do artigo, país de publicação, idioma, entre outros. Então, para esse modelo, a gente vai fazer um pouco diferente. Via de regra, quando eu trabalho com XML e importo, eu pego o valor do nó e não do atributo. Nesse caso, a gente precisa dos dados de atributo, mas como o Lattes possui mais de um atributo por nó, a ideia é identificar o atributo já no XPath, né? Então, no XPath ali a gente informa qual o atributo que a gente quer e a gente pode, então, criar várias linhas com vários atributos. Por exemplo, dados básicos do artigo, eu posso ter título do artigo, depois em detalhamento do artigo, a gente pode ter algum valor como o título do periódico, a gente pode ter o nome do autor. Em detalhamento do artigo vem aquelas outras coisas mais específicas, como ISSN, DOI, volume, página inicial e final. Aqui eu adicionei um campo a mais que não tem no XML, que é Internal Job File Name. Como os arquivos têm o nome do próprio dono do currículo, a última coluna desse dado vai ser o nome do autor. Então, a gente, vindo em Preview Rules, a gente pode fazer uma consulta de como ficaria a nossa tabela. Ele mostra aqui, então, os dados do artigo, detalhamento do artigo, e a gente pode ver, além de autores, lá no final, de quem é o currículo que a gente está tratando afinal. Então, aqui a gente tem o nome deles, para facilitar a consulta depois e filtragens. Até aqui, pessoal, é isso. O próximo passo
é criar o arquivo de saída. Nesse caso, eu criei um arquivo Excel, a gente simplesmente define o caminho onde ele vai ser salvo, dá um nome para ele. Aqui em Fields, a gente simplesmente pega as strings que estão vindo em colunas, né, os dados em coluna, e importa. Por exemplo, get fields, eu vou limpar todas e trazer todas novamente. Clear, ele vai trazer todas e vai me dizer o título do arquivo, o tipo de dado, eu poderia aqui mudar para data, poderia mudar para número conforme o valor. Por exemplo, volume, eu posso mudar para inteiro, página inicial, eu posso mudar para inteiro. Se eu tivesse uma data, eu também poderia mudar para o tipo date. Dou um OK e eu já formatei dessa forma o meu arquivo Excel. Vamos voltar lá então na pasta onde esse arquivo vai ser salvo, Pentaho. A gente pode ver que está ali o Lattes vazio e a gente tem aqui uma seta. Essa seta é a ligação que a gente faz de um arquivo ao outro. Para fazer essa ligação, basta pressionar Shift no arquivo de origem, arrastar até o arquivo de destino e essa seta faz a ligação, entendendo que de get data eu vou fazer um writer sobre um arquivo Excel. Se esse arquivo não existisse, ele seria criado. Por exemplo, eu posso simplesmente deletar o arquivo aqui e rodar a minha função. Já que eu criei a extração em getData e criei o arquivo de destino em Microsoft Excel Writer, ele simplesmente vai ler os arquivos que eu integrei à base de dados, vai fazer a extração dos dados que eu filtrei e depois vai jogar para esse arquivo. A gente simplesmente clica em Run, ele vai abrir aqui uma nova janela confirmando e a gente clica em Run novamente. Podem ver que aqui já surgiu o meu novo arquivo Lattes. Eu clico em cima dele, ele está lendo. Vejam que ali ele já aparece com algum texto inserido. Agora eu vou abrir esse arquivo. E os meus dados estão todos ali de forma íntegra. Podemos ver aqui dados básicos do artigo, como o nome, eu posso ver aqui o nome do periódico, eu posso ver aqui autores, eu posso ver o ISSN, eu posso obter o DOI da publicação em questão, volume, página, e aqui ao final de qual currículo eu estou falando. Flávio, Volney, Rafael Roesler, entre outros. A ideia básica é essa, pessoal.